Bem-vindo a mais um Papo no Altar. Estamos aqui, eu, pastor Versalino Tomé, juntamente com meu irmão, pastor Gilberto Tomé, que é um ícone, é um talento desbravador, é um bandeirante na região de Imbituba, com seu Ministério Pentecostal da Paz de Imbituba e com toda a sua família. A gente tem que admitir, temos pessoas talentosas, os filhos, e tem um deles que é o que está trabalhando conosco, que é o diretor, o José, que tem nos dado suporte técnico excelente. Inclusive, se você precisar de um, de um, de um design, de alguém que trabalhe nessa área aí de marketing, procure Josué. Mas então, pessoal, hoje nós estamos um 11º Papo no Altar, e o Papo no Altar tem sido um podcast evidente aí, tem lançado, tirado dúvidas, tirado sombras de muitas questões assim que têm assustado as pessoas e tem desmistificado alguns mistérios. E hoje a gente vai falar sobre isso mesmo, suicídio. Exatamente, suicídio. Pastor Gilberto Tomé, que o pastor entende por suicídio na Bíblia? O pessoal quer saber aí o que a Bíblia fala de suicídio, como Deus veja o suicídio, como a filosofia veja o suicídio, a sociedade, grupos e assim por diante. A paz do Senhor a todos que nos ouvem, também um dia abençoado, como já passamos, início de noite maravilhoso, espero que amanhã seja igual. Nós temos neste dia mais um trabalho excelente com os nossos ilustres pastor Tomé, que é o presidente das missões, radialista do programa Derrubando Muralhas. Nós queremos imensamente agradecer a você que está nos ouvindo, e esta conversa de hoje, este papo, nosso papo no altar, onde vamos falar sobre suicídio. Nós sabemos que tem aumentado o número de suicídios no mundo, principalmente este ano com esse problema da pandemia, trouxe um aumento muito relevante. E nós sabemos que, infelizmente, isso não agrada a Deus. O suicídio, ele não pode ser considerado normal, porque é uma falta, então, do ser humano se colocar na vontade de Deus. Existe estudos que apontam que é uma fraqueza mental, mas também nós sabemos que, na verdade, o suicídio ela pode também ser algo diabólico. Mas o que nós queremos conversar e explicar nesta noite é como podemos nos livrar do suicídio. É isso, meu amado, querido pastor Tomé? Perfeito, é bem assim. Mas ainda qual a visão de Deus nisso tudo? Sei lá, Deus, na verdade, ele quando deu fôlego de vida, ele garantiu segurança, proteção, cura, libertação, salvação. Deus, quando deu fôlego de vida, ele não foi por acaso. E o fôlego de vida ficou bem claro, que a vida não nos pertence. Então, nós não somos donos da vida. A vida pertence a Deus, que a deu. E ele disse isso. Né? Vocês vão trabalhar, e como tu és pó, tu voltará para o pó. Mas teu espírito voltará para mim. Ou seja, tu não és dono da tua vida. Então, começando o assunto por aí, se eu não sou dono de uma coisa, se eu violar, tu me empresta um exemplo, me empresta um carro, eu estou usando o teu carro para trabalhar, porque eu preciso, eu no momento não tenho condições, e é inviável comprar um carro. Eu pego esse carro, eu vendo ele, eu destruo ele. O carro não é meu.
Mas o carro estava ruim, eu não tinha, eu vendi para comprar outro mais novo, mas não é meu. Eu não posso me apoderar de uma coisa que não é minha. Está errado. Eu vou ter alguma coisa, eu vou pagar por isso, né? Então, essa é a minha visão. Eu não sei como é que tu pensa sobre isso, né? Mas essa é a minha visão, né? Uma opinião o povo já tem. Olha, querido, nós, para entrarmos em contato com este nosso povo maravilhoso que nos segue, nós temos que entender que a vida, ela pertence a Deus. Mesmo a nossa vida pertence a Deus. E só Deus, só o próprio Jesus, ele pode dar o espírito ou tirar. Então a morte, ela não tem direito a nós. O direito é a vida. Nós conhecemos quando Judas, ainda como discípulo de Jesus, ele suicidou-se. Jesus fez de tudo para ele deixar esse pensamento, para ele voltar atrás. Mas ele não aceitou e ele fez, negou a Cristo, ele entregou a Cristo, ele traiu a Cristo e acabou ele tirando a própria vida. Mas nós sabemos que a Bíblia diz, Jesus ele dá um mandamento que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ele diz que agora nós teríamos que amar ao outro como ele nos amou. Então a vida, ela é muito preciosa para alguém destruí-la. Mesmo porque a vida não sendo sua também tem isso. Você comete um crime em tirar a sua própria vida. E como isso não é justo, torna-se uma injustiça, você é réu. Portanto, quando alguém comete um suicídio, ele perde o direito à salvação. Por quê? Porque ele está tirando uma vida que não é sua. Por direito, ela é de Deus. E se você vem a fazer isso, é um crime. E Deus não vai aceitar. É isso, meu querido? Eu também penso assim. Inclusive, teve há pouco tempo um debate, uma discussão em torno disso, devido ao número crescente de suicídio. Segundo informações, segundo pesquisa, a cada 40 minutos morre uma pessoa no mundo. 40 minutos. Morre uma pessoa no mundo de suicídio. Na verdade, para mim, o suicídio é a falência de tudo. Uma pessoa que acha no suicídio a solução para o problema dela é a falência de tudo. Porque é uma coisa não é inconsciente, é uma coisa que é algo que psicologicamente foge da realidade. Só que a sociedade não olha desse jeito. Porque uma pessoa, para chegar a tirar a própria vida, ela fica doente. É verdade, ela está doente, ela não está normal, né? E nós temos, é claro que nós temos na Bíblia aí, nós temos 4 suicídios no Velho Testamento, registrado na Bíblia, e temos um suicídio no Novo Testamento, registrado na Bíblia. A Bíblia não toca muito nesse assunto, né? Nem leva isso adiante, também não tem prazer em ficar falando dessas coisas. Existe muita coisa na Bíblia e na palavra de Deus, e que Deus, né, mostra, que ele não tem muito interesse de estar repetindo. É aquilo ali, pronto, não precisa ficar debatendo, esmiuçando. Por exemplo, vamos esmiuçar de onde veio Deus. É uma coisa contraditória ao pensamento do ser humano, ficar querendo descobrir de onde veio Deus. A mesma coisa que eu disser para ti, procurar chifre em cabeça de cavalo. Né? Então, são coisas assim que não adianta. Então, às vezes, mas a Bíblia não dá uma explicação, a Bíblia não fala desses casos de suicídio. Ninguém fala. Ninguém fala. Por acaso nós estamos falando porque nós entramos no assunto, né? Nós entramos no assunto. Saul se suicidou. Por que ele se suicidou? Na verdade, o suicídio é uma tentação, uma perturbação, concorda?
No caso ali do Saul, ele não tinha necessidade. O que aconteceu é que quando seus filhos já estavam mortos, seu exército já estava liquidado, ele então não quis cair na mão dos inimigos, porque sabia o quanto ele iria sofrer. Então ele, evitando a dor que passaria, ele suicidou-se. Né? Tanto Eles que eram, eles eram implacáveis. Os inimigos eram implacáveis. Ah, de ver o que eles fizeram como é que eles faziam em Nínive, né? Exatamente, eles tiravam o couro cabeludo e colocavam sobre os muros, né? Terrível. Pensa bem tu entrar na mão desses caras. Então, ele quis diminuir o sofrimento. Na verdade, foi isso. Então, mas não deixa de ser um suicídio porque ele tirou a própria vida, né? O suicídio, eu creio que ele parte de uma doença. Eu tenho um testemunho de um senhor no meu livro, o Superando o Sofrimento, né? O seu autor, que ele tinha uma vida normal e de repente ele é traído. Então, no trabalho, ele perde o equilíbrio mental, né? Ele fica nervoso, acaba discutindo o trabalho, perde também o trabalho. E aí, a única filha que ele tinha, a esposa mesmo traindo, ficou. Então, ele ficou desisolado e ele iria cometer um suicídio, iria com a forca. Ele pegou uma corda e se forcar, e quando, então, ele foi fazer isso, ele deu de frente com um livro, Superando o Sofrimento. 4 horas ele leu o livro, viu o quanto a vida, a vida, ela nunca te traz surpresa. A vida, ela só te apresenta como ser vivida. E a vida é todo dia um aprendizado. Se tu entender que hoje estás sofrendo, mas sabendo da grandeza de Deus, sabe que amanhã isso vai, de uma maneira ou de outra, ela vai diminuir. E ele entendeu isso aqui, inclusive ele me ligou, e deixou para lá, não suicidou-se e venceu. Então nós achamos que o suicídio, ele também vai quando a pessoa simplesmente ela se coloca muito superior a todo o pensamento e ela se sente mais forte, vamos dizer, que ela mesma, porque se você procurar ver, quem se suicida, aqueles que tentam e não conseguem suicídio, depois vão dizer que queria aliviar a dor. Mas quando vem para a morte, a dor é muito forte e eles não querem. O problema do suicídio é que se todo ser humano ele tiver a certeza que se ele suicidar ele vai para o inferno, ele não vai querer isso. E muitas vezes, então, ele perde a própria memória, deixa se enfraquecer, talvez por falta de uma palavra amiga ou de alguém chegar a tempo, porque quantas pessoas suicidam que nós vimos já praticamente para cometer o suicídio, e chega alguém, consegue conversar, e ele muda de ideia. Então, eu creio que o primeiro ponto do suicídio é quando ele perde a própria mente. Ele há um descontrole emocional e ele não consegue, através de um profissional, de um amigo, de alguém que chegue, para retornar esse controle. E ele acaba perdendo a própria vida, porque Deus não nos dá o direito de você tirar a sua vida, já que o pastor mesmo já disse anteriormente, não sendo nossa, como eu posso destruí-la? Então, tudo aquilo que você destrói que não é seu, você é réu, confesso. E o suicida torna-se um réu, confesso. Não é correto. É isso, meu querido. Não, é verdade. Na verdade, isso aí está registrado para, se alguém quiser, em 1 Samuel 31, do 1 ao 4. E, na verdade, Saul se desesperou, como tu mesmo relatou, né? Da situação. Ele viu que ia cair na mão dos caras e ia ser muito judiado. Na verdade, é esse momento em que entra a misericórdia de Deus. É nesse momento que a pessoa tem que estar preparado com Deus. Aí o outro também foi o servo dele, o flecheiro, né? Que se matou também. O outro... Ele queria que o escudeiro matasse ele, né? Exato. Não quis, né? Então,
É outro detalhe, né? Talvez se tu matar, ainda tem uma questão do perdão, mas tudo bem. O outro caso também está em 2 Samuel, que é 17:23, né? Que foi o Aitofel. O Aitofel era um conselheiro de Davi, um conselheiro de Absalão também, e ele foi dar um conselho lá para o Absalão e foi mal interpretado, foi humilhado publicamente. Então, esse é outro detalhe. O caso da humilhação, do descaso, o suicídio leva a pessoa para esse ponto que ele fica Mas aqui desqualificado. chama a atenção do Aitofel é que ele diz a Bíblia que ele foi na sua casa, acertou tudo que tinha que acertar, botou tudo em ordem e foi e tirou a própria vida. É incrível aquilo ali, né? É uma coisa premeditada. Exato, a Aitofel foi premeditada. Premeditada. Não foi igual o Saul que foi de repente. Sim. Saul foi de repente. E ele foi premeditado. Saul também então, já pagou o preço porque ele já estava fora da direção de Deus, né? Ele já tinha deixado o nosso Deus, né? Falasse tudo. Quando a pessoa deixa a direção de Deus, acontece, o caos é grande. O caos na pessoa é grande. E o Aitofel, ele deixou de olhar para a misericórdia de Deus. Então, são dois casos diferentes. Tem também o caso ali do 2 Reis 16:18, do Zinri, que foi rei por 3 dias em Israel. O Zinri foi outro que viu que as coisas estavam desandando e que o soldado estava atacando, ia acabar com tudo. E ele... O outro, no caso dele, eu acho que ele foi orgulhoso, depois tu me corrige se eu estou errado, porque ele meteu fogo Vê que ele estava tão perturbado que ele botou fogo no palácio e ficou dentro. Entendeu? Ele não saiu do palácio. Ele ficou dentro e queimou com tudo que tinha dentro. Quer dizer, o orgulho de perder a posição, eu creio, deixou de confiar em Deus, entendeu? Então são 3 casos diferentes. O Saul foi imediato, o medo tomou conta dele. O Aitofel ali foi mais ele viu que perdeu a confiança, foi uma humilhação terrível. E o Zinri foi por causa de um orgulho. Porque o flecheiro eu nem comento muito. O Zinri nós entendemos quando ele põe fogo no próprio palácio. Primeiro, ele não queria deixar nada para o inimigo, queria destruir tudo. E não só ele, mas também a família, né? Ninguém saiu do palácio, né? Trancou o palácio, incendiou e ficou ali dentro. Então, eu acho que não está no juízo perfeito, né? A pessoa que chega a cometer um suicídio dessa virtude, dessa magnitude, ele não está, além de que, como o pastor já mencionou, ele não queria, ele era orgulhoso, é como se ele fosse se envergonhar com aquilo, mas na verdade ele sabia o que esperava por ele, então o que ele faz? Ele preferiu pagar com a própria vida e não ser humilhado, mas ele também foi ganancioso, né? Quando ele viu que perdia tudo, então ele disse, não fica para mim, não fica para ninguém. Foi ganancioso e também pagou com a própria vida, o que foi errado também. É isso que nós estamos comentando, e o assunto mesmo, para desvendar o suicídio, eu digo que tem solução, não adianta alguém discordar de mim, porque teve uma reunião de um comentário dos pastores que eu considero demais, um deles é o Nicodemos, né? E o Augusto Nicodemos, e outros também fizeram alguma coisa. Aí falaram sobre cosmosvisão. Cosmovisão é uma maneira de olhar o todo, né? O que acontece, como é que estava a pessoa, que situação ela estava enfrentando, problema de saúde e tal. Então, tudo é relevante na hora de apresentar a Deus e pedir perdão, né? Deus não perdoa, é um pecado que Deus não perdoa. Então, alguns associaram, tipo assim, o único pecado que é falado na Bíblia que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, até está lá no Novo Testamento, Jesus falou.
Mas significa o quê? Mas não precisa, tem coisa que não precisa estudar muito para entender. Basta tu ter um pouco de fé e um pouco de comunhão com Deus para entender que é um crime grave, a vida não é tua. Então eles fazem assim eles tentam, eu não vou defender, não vou considerar. A pessoa chega ao ponto de suicidar. Eu vou dizer uma coisa para ti, o suicídio não vem de Deus, não tem como. Então esses casos aqui que a gente viu são pessoas que não acreditaram que Deus podia dar um livramento. Quem comete eutanásia, né? Não acredita que Deus possa fazer um milagre. Não acredita. Entendeu? Então são pessoas que não acreditam em Deus. Então elas perderam a fé. E por perder a fé, perde a vida. Né? A eutanásia também, a pessoa, ela suicida, né? Pode considerar suicida mesmo, porque o outro, com certeza, por mais que ele esteve no estado vegetativo, ele ainda não partiu desta vida. Então não poderia perder a vida. E se alguém comete a eutanásia, é um crime também. O suicídio também ele acontece por pessoas, como o pastor já falou, que se sentem falidos, não, tem muita conta, acho que não vai dar conta de pagar, mas isso tudo é uma desculpa onde eu penso que é falta de Deus. Quando nós temos Deus, o impossível acontece. Então, as pessoas, quando chegam ao ponto de atentar contra a própria vida, é porque já não está com Deus, já não sente a presença de Deus. É impossível alguém que sabe o poder imensurável de Deus, ele cometer um suicídio porque não consegue pagar as suas contas, por exemplo, e ele tirando a própria vida. A quem ele deve não vai receber a conta. Então ele está sendo desonesto. Além de fazer um crime contra a sua vida, ele está sendo desonesto. Ou seja, enquanto ele viver, ele pode, de uma maneira ou de outra, renegociar, ou de alguma maneira pode saldar a dívida. Mas se ele tira a própria vida porque ele deve muito e vê que não consegue pagar, ele está sendo desonesto com o seu credor. Então, é mais um ato de injustiça que ele comete. Não é isso mesmo? É claro, eu quando tinha 20 anos, eu acho que eu já contei isso em outra edição. Claro, como todo jovem, sempre é fora da casinha, né? Eu tinha lá meus problemas com droga, coisa dessa natureza. E eu tinha um desejo muito de conhecer outra parte da vida. Eu não achei que a vida terminava aqui. Eu tinha uma vontade muito grande de conhecer o outro lado, se tinha alguma coisa do outro lado. Eu não admitia que a vida acabava assim, igual acaba para os animais. E eu conheci uma guria que ela era de uma religião de Hare Krishna, ela acreditava na reencarnação. E ela começou a me seduzir com essa ideia de reencarnação tal. Quando a pessoa morre, não vai direto para o céu, ela fica... E ela disse, olha, eu falei, não, então se eu me suicidar, todos os meus problemas acabam e eu vou nascer de novo. Ela, assim, é bem provável que sim, né? Que daí tu vai reencarnar. Então quer dizer que se eu me suicidar, eu vou me reencarnar de novo e vou ter uma vida diferente. Sim, claro, tudo que tu tem aqui, de repente, tu pode te lembrar. E aquilo ali ficou na minha mente, entendeu? Trabalhando na minha mente sobre o suicídio. Então, poxa, então se eu me suicidar, tudo que eu estou passando aqui, o sofrimento vai acabar, eu vou conhecer uma nova vida, que eu sempre quis, era o meu desejo. Mas entrou aí entrou o quê? A misericórdia de Deus, porque sabia que eu estava sendo induzido, né? Entrou a misericórdia de Deus. Então eu digo assim, suicídio, por qualquer problema, não, ele tem solução. Não adianta vir com teologia, de cosmovisão e outras coisas dessa natureza, porque realmente o suicídio acontece, porque a pessoa fica doente, fica doente. O suicídio acontece porque a pessoa fica desprovida, ela perde todo o amor pela própria vida, sim, com certeza, com certeza. Toda a ação tem uma reação. Agora,
Dizer que o suicídio é uma coisa que Deus perdoa, que é natural, eu não acredito. Não acredito, eu acho que é desnatural. Desnatural a pessoa se suicidar. Nós temos outro caso também, no Velho Testamento só tem um caso, né? Que é o de Judas, que está lá em Mateus 27:5. Judas sabia, quando Jesus disse, Jesus já sabia que ele estava com intenção de praticar o erro, né? Mas foi alertado, quem colocar a mão comigo no pão, na sopa, esse é o que vai me trair. Mas ele estava tão distraído com tudo que estava ao redor dele, o pensamento dele era em lucros, o pensamento dele era em vantagens, ele não estava ali para fazer a obra de Deus. Então, por isso, ele foi o cara propenso, não precisava ser, ele podia ser outro, foi o camarada propenso. Jesus não disse que era ajuda, ele disse que aquele colocar o pão, o pão comigo, botar a mão no pão. E ele foi lá depois de ter feito, quando ele viu a desgraça que ele cometeu, aí ele achou que a única solução seria o suicídio. E ele foi lá e suicidou. Ao contrário de Pedro, que mesmo negando Jesus, chorou e pediu perdão. Então, Judas, ele se suicidou porque, como eu disse, não porque não tinha solução. Tinha. Ele negou Jesus, mas tinha solução. Pedro teve. Nós entendemos que quando aconteceu o que aconteceu com Pedro ele era um homem áspero, né? Um homem duro, e ele era um homem iracundo, mas era honesto, ao contrário de Judas, que era, pelo que nós vimos, camarada calmo, traiçoeiro, maquiavélico e mais, pensava só em lucro. Tanto é que ele era o tesoureiro de Jesus. Sim. O problema também de Judas é que talvez ele imaginasse, não, agora eu vou entregar Jesus, os soldados vão prender Jesus com esse poderio todo que ele tem nas mãos, ele vai derrotar os soldados, vai se levantar e não vai querer mais ouvir, aceitar, e o reino vai chegar até nós e eu vou fazer parte dele. Então ele pensava num todo, um lucro abastado. E quando ele viu tudo isso ser derrotado, viu que também perderia a proteção, porque ele levou o dinheiro de volta para entregar. Tanto é que eles pegaram esse dinheiro e compraram um campo lá onde disseram que era o campo de sangue, né? E eles não queriam que fizeram o dinheiro de volta. Então, foi tão longe a imaginação de Judas que ele não teve como voltar atrás. Primeiro, pelo próprio orgulho, depois, porque ele viu escapar entre os dedos dele esse grande que seria ele fazer parte deste reino já, e depois também porque foi frustrado o plano dele. E daí, então, o inimigo entrou e tomou conta da vida dele. Um dos grandes problemas é quando nós não obedecemos a Deus, nós vamos ter que obedecer ao diabo. Então, um grande problema é esse. E o Judas entrou por esse caminho. Não é verdade? Quem vai ser o senhor da tua vida é aquele que manda em ti, né? Lá em Deuteronômio 32 e 35 diz assim: minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Então, Deus avisando que a vingança é dele. Mas nós temos em Juízes 16 e 30, deixa eu achar aqui para esse meu povo aqui, Juízes 16 e 30, deixa eu ver aqui. Que Juízes 16 e 30, ele fala do nosso saudoso Sansão, né? Sansão, ele também se suicidou, né? Sansão, ele pediu a Deus, Sansão pediu a Deus que ele queria se vingar dos seus olhos. Ele queria se vingar dos seus olhos. Lá em Juízes 16 e 30, aqui diz assim:
16:30 de Juízes, só para eu ter base aqui, para não ficar voando aqui nos pensamentos. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou em sua morte do que os que estavam vivos. Então, ele fez uma oração aqui, Sansão, nesse 16 aqui, ele faz uma oração a Deus e ele pede vingança pelo que fizeram com ele. Ele viu que ele estava errado. Ele viu que o que fizeram com ele foi uma coisa que ele colheu, porque Deus falou para ele não se amaziar, se amigar com eles. E ele não entendeu. E ele foi para lá e se envolveu com eles e acabou tendo o olho furado e tal, aquele negócio todo. Então, o suicídio do Sansão, eu vejo mais como um juízo de Deus, entende? Eu vejo mais como um juízo de Deus, uma maneira de Deus fazer justiça, como disse lá naquele Deuteronômio 32 e 35. Paulo também, em Romanos 12 e 19, ele também dá uma pincelada sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui, Paulo, em Romanos 12 e 19. Romanos 12 e 19 de Paulo. Ele fala alguma coisa sobre isso também, e ele fala sobre, ele menciona essa parte que Deus fala. Ele disse: não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Então, de novo, Paulo enfatiza esse negócio da vingança de Deus. Quem faz a vingança na minha e na vida tua é Deus. O prazer de Deus é vingar pela injustiça na vida do justo. Esse é um prazer que Deus tem. E ninguém pode tirar dele. Ninguém. Então as pessoas dizem: mas eu não suporto a depressão. Mas olha, mas isso não é o caso de você tirar a vida, que nem tu falou ainda há pouco, né? Quer dizer, se tirar a vida, então, se suicidar, vai fazer o quê? Vai deixar a família em mau lençol? Vai abandonar filho e tudo? Então, o que Deus fala ali que a justiça é dele. O caso de Sansão, eu já considero que foi uma justiça de Deus, e não um suicídio. O problema de Sansão, que nós vamos entender, o Sansão, ele é como se ele tivesse zombado de Deus. Porque depois de tudo que Deus fez com ele, com a família dele, com a nação dele, ele ainda preferiu confiar no próprio braço, ou seja, a Dalila, que foi a mulher que mais prejudicou ele, se nós observarmos, ela teve mais a confiança dele do que ele confiou em Deus, porque toda a força que ele tinha, ele sabia que, como nazireu, ele tinha certas regras a cumprir, e ele zombou, porque ele entregou essas regras de mão beijada para o inimigo, que era Dalila, que era do povo. E mesmo como o ilustre pastor já nos mencionou, a família também, a sua mãe, que inclusive era estéril quando veio dar a luz a ele, ela, o pai dele, tinha avisado para ele, e ele mesmo, conhecedor da lei, sabia que ele não podia se amaziar ou se casar legalmente, com uma mulher que não fazia parte do povo de Deus. Então, ele buscou esses problemas. Mas é interessante, na morte dele, que ele pediu para Deus para vingar os inimigos de Deus. Ele queria vingar os olhos deles, mas ele então menciona também que era inimigo de Deus. E aquilo que aconteceu, ele matou mais gente na morte dele do que em todo o trabalho dele, todo o ministério dele. Mas Sansão tem algo que nós não podemos nos espelhar, ou seja, ele tinha força, Deus dava força para ele. Hoje nós temos espiritualmente esta força, Jesus nos dá, mas ele zombou. E aí a Bíblia nos diz que nós não podemos tentar o nosso Deus. E em todo sentido ele tentou, ou seja, a força dele
é descomunal, a força dele era sobrenatural, e ele brincou, ou ele não deu, ele fez pouco caso do poder de Deus que ele tinha na vida dele. Isso que acontece, ele acaba desmoronando a vida espiritual dele e chegou ao caos e a ponto de acabar suicidando para poder fazer aquela vingança que Deus poderia fazer sem precisar, se ele estivesse na presença de Deus. Não é verdade? Agora, exatamente. Mas tu vê só, eu ainda creio ali que ele recebeu o perdão de Deus porque ele não tinha força para derrubar as colunas. Com certeza. Então, quando ele clamou a Deus e pediu perdão, bem provável que Deus olhou dos altos céus, ele ficou um tempo sofrendo ali, sofreu muito. Sim, porque senão ele também não receberia aquela força que ele teve para poder derrubar a coluna. Certo? Exatamente. Então foi um caso que Deus usou a vida dele para fazer justiça. Aí o que aconteceu? Deus devolveu a força para ele, para Deus se vingar dos inimigos dele e dos inimigos de Sansão. Então, eu creio que o suicídio de Sansão foi perdoado por Deus, entende? Foi uma maneira que Deus usou para matar os inimigos do seu povo. Quantas pessoas hoje Deus permite que morram, né? Claro que não é o caso de Sansão, né? Para vingar outras pessoas. Então, concluindo aqui, o que eu entendo pelo suicídio? Eu entendo assim, ó, ninguém tem o direito de tirar a própria vida. Aí vem uma teologia mais moderna e diz, mas tem que entender que os tempos mudaram e as pessoas andam muito depressivas, é muito problema, é muita pressão. Isso sempre houve. Olha para esses homens que nós acabamos de falar, olha para o Aitofel, a pressão que ele teve, um conselheiro, um homem inteligente. Olha para o rei Ziri, perdeu tudo, estava sendo morto, estava sendo atacado. Olha ali para a vida de Saul, que lutou. E claro que o Saul estava fora da direção de Deus, mas o Aitofel não estava. Nem o Ziri estava fora da direção de Deus. E aconteceu isso com eles. O Judas tinha tudo para ser feliz. E, no fim, não olhou para Jesus, como tu mesmo dissesse. Olhou para o dinheiro, para as vantagens. Então, eu concluo dizendo o seguinte, o suicídio não é bíblico, o suicídio não é incentivado por Deus, o suicídio não é perdoado por Deus, o suicídio não é aceito por Deus. A Bíblia condena veementemente o suicídio, é uma coisa que não tem raiz, que não tem fundamento. O suicídio é a falência de tudo. É a falência de tudo. Uma pessoa, para tirar a própria vida, ele é porque ele não tem fé, ele não crê em Deus. E se ele não crê em Deus, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tenho fé em Deus, se eu não creio em Deus, entendeu? Como é que eu vou alcançar o céu? Entende? Eu fico observando o testemunho que tu deu ali do camarada que leu o teu livro, que, diga-se de passagem, um livro inspirado, um livro que exalta a alma da pessoa, né? Então eu fico olhando ele ali, ele procurou uma saída. Ele procurou uma saída e Deus deu a porta. Eu penso assim, a vingança de Deus, clama a Deus, na pior situação, clama a Deus. Olha aquele camarada, tantas coisas que se tu for olhar na Bíblia, Deus orienta, clama a Deus. Eu acho que isso que nosso pastor está falando, se voltar um pouquinho lá em Sansão, por que os filisteus foram direto arrancar os olhos dele? Eu creio que Deus já permitiu, porque ele tinha visto toda a beleza de Deus que fez por ele e não valorizou. Então ele vai ficar sem enxergar o resto da vida. E quando ele veio, que não deixa de ser um suicídio, porque ele, para matar os outros, matou-se também, ele então teve que voltar tudo, se perdoar, reconhecer que não era nada, e Deus lhe deu de volta. O grande problema do ser humano é quando o ser humano se acha, quando ele pensa que pode. Ele tem que entender, porque para os cristãos, por exemplo,
se sente o templo do Espírito Santo. Mas o que adianta o templo se não vai na casa de Deus, por exemplo? Ele deixa de ser um organismo, e o organismo ele é vivo, ele tem que o tempo todo estar em conjunto, ele está se movimentando. Então, quando é só, eu sou templo de Deus, mas não é nada importante ser um templo de Deus se não convive com a casa de Deus. Então, nós temos que entender que Deus ele te dá a oportunidade de ser alguém desde que siga Ele. Agora, se tu desvencilhar, se tu começar a querer fazer sozinho, tu não vai exaltar Deus, tu está exaltando a ti mesmo. Então, que eu creio que mais tira a vida é quando a pessoa ele deixa de adorar a Deus no sentido de o seu corpo ser o templo do Espírito e ele saber que o Espírito mora nele. Então, o grande problema é ele esquecer disso, ou a sua mente sair fora, e ele então vir suicidar, ou seja, é mesmo que eu chegar na tua casa e destruir a tua casa. Onde é que vai ficar aí a tua família? Vai ficar na rua? Perder o direito de moradia? Então, se você é um templo, o Espírito Santo habita em ti, e tu não pode destruir a morada dele. Por quê? Porque a morada dele é uma como Deus, ele pode fazer isso ali. Não é mesmo? Então, eu e você temos que entender assim, quando a pessoa tira a própria vida, ele também destrói o templo do Espírito, e o Espírito Santo que habita nele vai ficar sem moradia? Eu penso assim, ó, nós temos exemplo na Bíblia e no mundo todo de pessoas que tiveram em opressão terrível, que tinham tudo para se suicidar e não se suicidaram. Nós vimos Jeremias, estava numa opressão, estava sofrendo, era um profeta que sofria muito. O que Deus disse? Quando ele estava na pior agonia dele, eu não sei o que ele pensava, mas Deus disse, clama a mim. Eu responderei coisas grandes e firmes que tu não sabes, mas clama a mim. Quando Josué estava diante daquela muralha ali, não sabia o que fazer, o que Deus disse? Deus disse, esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudo. A Ana era zombada pela a outra mulher do Penina, era zombada, tal. Era zombada ali. É porque a Penina tinha vários filhos, né? Exato, e mesmo assim ela ficou firme na presença de Deus, ficou esperando. Aquela viúva que não tinha mais o que comer, ela não se suicidou, ela disse, eu e o meu filho vamos fazer uma comida e vamos morrer, porque nós não temos mais o que comer. Mas é lindo ali, porque dali ela confia no poder de Deus, que o homem de Deus veio dizer e ela acreditou, né? Está entendendo? Aí é um exemplo um maior exemplo que tem de que Deus ouve. O maior exemplo que não tem lógica, não tem base bíblica, não tem apoio bíblico, o suicídio. Não existe. Para mim, não existe. A pessoa se suicidar é porque a pessoa está fora de Deus, fora dos padrões de Deus, fora do caminho de Deus. O rumo para você, agora eu falo para você que está nos ouvindo, o rumo para você que tem essa intenção de suicídio, eu vou te dizer uma coisa, é se apresentar a Deus. Eu não estou na tua pele e não tô passando pelo que tu estás passando, é bem verdade, mas também tu não conhece a nossa vida, tu não sabe, um não conhece do outro. Então é o seguinte, aparentemente parece uma coisa, mas a gente confia em Deus. Então o meu conselho para você que está nos ouvindo, eu, pastor Gilberto Tomé, que estamos aqui para ajudar e não para complicar e nem para atrapalhar e nem para mudar opiniões. O que é certo, não adianta. Entende? A mesma coisa que eu disse para você, bota a mão no fogo. Não pode botar, bota água e bota a mão no fogo que não vai queimar. Sei lá se não vai queimar. A água seca rapidinho, depende do grau do fogo. Então eu digo uma coisa para ti, suicídio tem solução. Exatamente. O suicídio é uma perda, é a mesma coisa quando uma mulher está gerando uma vida, né? Ela está gerando essa vida e ela não vê, não pode pegar no colo, ela não pode conversar, mas ela sabe que tem uma vida dentro dela.
Se ela vier tirar a própria vida, ela vai tirar também dessa vida que está dentro dela. Então, nós temos que ver que Deus, ele dá condições para te gerar uma vida, e essa vida, quando espiritual, sempre que tu destrói a tua vida, tu está destruindo do teu irmão, da tua esposa, do teu vizinho, do teu amigo, daquela pessoa que confiou em ti, talvez do teu patrão, do teu empregado. Então, não é só a sua. Quando alguém tira a própria vida, ela está destruindo outras vidas, pessoas que lhe amam, pessoas que vão ficar sentidas, pessoas que talvez pense que poderia ajudar e não ajudou. Então, quando alguém pensar em suicídio, tem que pensar logo, poxa, eu vou prejudicar quantas pessoas? Então, em vez de destruir a sua própria vida, destrua, sim, o seu pensamento. Tire esse pensamento ridículo e agora coloca-se à disposição de Deus e deixa Deus fazer aquilo que apraz a Ele, porque ninguém tem direito de se decidir sozinho. Existem muitas pessoas ao redor de você. É isso aí. É isso, meu querido. Se eu quero, com essas palavras do pastor, eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer a sua atenção, o seu carinho. Inscreva no nosso canal também, procure lá o meu canal, Derrubando Muralhas, você vai achar também mensagens edificantes para a sua vida. E, para concluir, quero dizer para você, a vingança é de Deus. Confie em Deus. Pode ter certeza. Digo eu e o pastor também confirma. Confie em Deus. Ele é a solução para todo o teu problema. Tá certo? Estamos aqui para te ajudar. Um grande abraço, um forte abraço. Que Deus te abençoe. Suicídio não provém de Deus. Minha bateria está acabando. Amém, querido. Deixamos assim, então. Deus abençoe, que possas, cada um que nos ouviu, nos escreva, envie-nos mensagem, inscreva-se no canal, nosso podcast. Nós precisamos da sua ajuda também para divulgar o Evangelho, mas nós queremos agradecer de coração e pedir que esteja conosco no nosso próximo Papo no Altar, 22º, que dentro em breve estaremos aí montando para você. E pedimos ainda, eu e o pastor Tomé, meu grande irmão, que você possa ser uma pessoa feliz, como eu me sinto, como o pastor Tomé se sente, e tenha certeza, sempre tem alguém para nos ouvir. Então, fique com este momento. Eu quero agradecer grandemente o nosso pastor Tomé e vou convidar também o pastor para orar por você que nos ouve e por todo aquele que tem o querer de Deus em sua vida. Oramos. Amém. Então, meu querido? Amém. Mestre amado, aqui estamos colocando-nos nas tuas mãos. Pai, nessa pessoa que nesse momento está com pensamento suicida, Senhor, arranque esse pensamento. Pai, essa pessoa que está com problema, com dificuldade, solucione. Abençoe a vida do pastor Tomé, abençoe a vida de cada um que está nos ouvindo, nos acompanhando, que possa nos seguir nesta caminhada e que o Senhor, brilhantemente, faça com que essa vida seja abençoada em nome de Jesus Cristo.